Um dos conceitos mais disseminados e bem compreendidos da cultura oriental é a filosofia ao redor do Yin e Yang, duas forças que fazem oposição uma à outra, mas ao mesmo tempo se complementam. A representação mais comum é através do símbolo Taijutsu, onde a luz e a escuridão se desafiam em uma espiral, mas também guardam dentro de si um pedaço da força opositora, formando um equilíbrio facilmente identificável e reconhecível, mesmo para aqueles que não conhecem toda a história por trás. Existem vários exemplos de Yin e Yang na natureza, mas talvez as suas aplicações mais interessantes sejam na ficção, sobretudo na relação entre heróis e vilões. Todos crescemos ouvindo histórias maniqueístas que impõem uma dicotomia entre o bem e o mal. Através disso, aprendemos a enxergar a realidade como um sistema binário que leva em conta apenas o que é certo e o que é errado. Contudo, conforme envelhecemos, vemos que essa barreira entre o bem e o mal não é tão sólida assim, e que o limiar entre vilões e heróis vai se tornando cada vez mais tênue, se tornando cinzento, por vezes difícil, ou até mesmo impossível de ser identificado. A verdade é que o conceito de vilania está diretamente atrelado com a moral da nossa sociedade. Consideramos ruim aquilo que vai de encontro com nossos valores, o que definimos como certo. Diante disso, é possível chegar à conclusão que o mal nada mais é do que uma abstração, um conceito fluido que varia a cada tempo e cultura. Nesses casos, o mal assume o propósito de justificar resultados negativos, jogando a culpa de acontecimentos ruins para causas externas e não na aleatoriedade da vida, fazendo com que vilões sejam eleitos e combatidos, dando um propósito para a existência daqueles que se dizem lutar pelo bem. Vilões verdadeiramente maus são também os vilões mais esquecíveis. Ninguém se lembra dos personagens que são criados apenas para praticar o mal, sem arcos definidos ou motivações. Ninguém se lembra dos vilões das produções da Disney, porque se tratam de personagens sem profundidade, feitos apenas para oferecer um obstáculo e um desafio para os protagonistas, que ao invés de combatê-los, cativam o público. Para se criar um vilão verdadeiramente memorável, é necessário conectá-lo com o público de uma forma mais significativa, mais íntima, assim como os heróis. Fazer com que o público se identifique com algum aspecto de sua trajetória, ou mesmo com alguma de suas motivações, mesmo que ele não queira admitir isso. Um dos métodos mais eficazes para isso é estabelecer a clássica jornada de transformação de um herói em um vilão, sendo o maior exemplo disso Anakin Skywalker. Em Uma Nova Esperança, somos apresentados a um antagonista ameaçador, mas sem grande desenvolvimento. Isso fomenta a curiosidade, mas não faz com que o público se apegue a Darth Vader. Até o episódio seguinte, que é quando descobrimos a verdadeira dimensão do personagem. Vemos que se trata de um homem desfigurado, fragmentado e quebrado por trás de sua máscara. Vemos que seu visual ameaçador nada mais é do que uma metáfora para ironizar a sua aparência inofensiva e vulnerável, características diferentes de tudo que havíamos enxergado no princípio, mas que faz com que nos conectemos com o vilão, que aos poucos vai deixando de ser um aos nossos olhos. Outro grande exemplo, e ainda mais desenvolvido, é o Príncipe Zuko, de Avatar, a Lenda de Aang. Durante a primeira temporada, somos apresentados ao antagonista, e acreditamos que devemos odiar ele. No entanto, conforme a narrativa se desenvolve, percebemos que a estrutura ao redor do personagem era muito mais brutal do que parecia. Descobrimos a sua origem trágica e sua verdadeira natureza, que estava longe de ser maligna, como tendíamos a acreditar, mas que apenas manifestava os desejos quase inocentes de se redimir aos olhos de seu pai e de sua nação. Sua característica física mais marcante, a cicatriz em seu olho esquerdo, marca a sua imensa dedicação e obsessão em superar o legado da falha que havia deixado para trás. Não há dúvida de que nenhum outro personagem sofre mais do que ele, e chega a ser fácil se esquecer de que se tratava de um antagonista a partir de um certo ponto. O caminho de Zuko reforça a ideia de que somos todos heróis de nossas próprias histórias, que a moral e a definição de certo pode variar conforme o ambiente e a cultura. Zuko se alterou conforme conheceu outra realidade. No entanto, há também os vilões que desafiaram essa visão, e que não identificam a cultura ou a moral humana como algo a se refletir, e quanto a eles, está reservado o nosso fascínio. Monstros, aliens, deuses e máquinas são todos seres que desafiam nosso entendimento e evocam nossos medos mais primitivos. Nossa moralidade muitas vezes não significa nada para essas criaturas, subvertendo assim nossa posição de espécie dominante nesse planeta. Voltamos ao patamar de presas ou meros objetos, e nossa única alternativa é combater, ou caso a situação permita, compreender através do fascínio dessas grandes criaturas. A inteligência artificial HAL 8000 de 2001, Uma Odisseia no Espaço, é o exemplo mais complexo e preciso dessa categoria. Uma criação humana que se voltou contra os seus deuses.
um ser que está muito além da nossa compreensão e que também é incapaz de nos compreender por completo. O recipiente da ausência que sentimos, moralidade e empatia, apenas de fascínio e curiosidade, representando a fronteira entre o que há de mais humano na vilania e mais distante. E no meio de tudo isso, a Anton Chigurh. Em 2014, uma equipe de mais de 100 psiquiatras belgas analisou centenas de vilões da cinematografia e determinou que Anton Chigurh, de Onde os Fracos Não Têm Vez, era a representação mais fidedigna de um psicopata, demonstrando os mesmos traços de desconexão emocional e indiferença de psicopatas da vida real. Trata-se de um personagem sem muito desenvolvimento, mas também complexo, se encaixando na categoria do fascínio. Todos os seus motivos são desconhecidos, e ele já chegou a ser comparado até mesmo a um elo entre homem e Deus, como um agente do determinismo e do destino, um agente da inevitabilidade da morte e da vida. Para Anton, debates são indiferentes. A vida é completamente dispensável, mas apesar disso, é difícil defini-lo como um personagem malicioso. Pelo contrário, ele até mesmo se ofende quando o chamam de insano. Anton acreditava apenas estar fazendo um trabalho, fosse ele qual fosse, o que abdicava a culpa das mortes que causaria. Esse código moral distorcido, caótico e insano, incompreensível para uma mente exterior, é o que denota tanto fascínio ao redor do personagem, que se tornou cultuado não por seu desenvolvimento ou seu background, mas pelo que pode representar para além disso. Na busca pela maestria, às vezes podemos nos encontrar no caminho daqueles que outrora foram nossos mestres. E Whiplash exemplifica bem isso. O premiadíssimo filme de 2014 mostra como a busca incessante pelo sucesso pode consumir a mente, o corpo e até mesmo o espírito, tudo por conta do sadismo do professor Terence Fletcher, que não respeita seus limites, desenvolvimento ou mesmo sua dignidade. O embate psicológico entre os dois ofusca a relação entre aluno e mestre que se desenvolve. Chega um momento onde Neyman, para de fato se superar e seguir em frente em sua jornada como baterista, precisa não somente agradar o professor, mas ir além dele, superar os métodos de Fletcher e até mesmo vencê-lo quando isso se mostra necessário. Essa relação é particularmente marcante porque toca a nossa capacidade de nos desafiarmos e melhorarmos enquanto profissionais. Neyman diz que faria qualquer coisa para superar Fletcher, e isso se reflete na forma como faríamos qualquer coisa para superar as adversidades no caminho de nossos objetivos. Amar Fletcher não é uma tarefa fácil, mas aqueles que possuem a sabedoria de amar a jornada e seus obstáculos sabem que essa é a única forma de tirar o melhor proveito dela. E se o destino não somente incumbisse o herói de combater o vilão, como também o fizesse ser responsável por sua criação? Essa relação de dependência fica muito clara no caso do Senhor Incrível e Síndrome, a história entre o maior fã de um herói e sua obsessão que chega a ponto dele se tornar também seu maior vilão. Os Incríveis sempre pode ser citado como uma obra que, mesmo se tratando de uma animação, disseca bem a autonomia de heróis e vilões, mostrando que certas ações podem ser determinantes para a visão externa de um ser ou de uma crença. Nesse caso, é fácil compreender o porquê de haver uma identificação tão grande com o Síndrome, que antes de se tornar um vilão, ele era uma vítima de sua própria ingenuidade, uma vítima de sua própria sensação de pertencimento em um ambiente do qual não pertencia, um fruto da rejeição, portanto, um recipiente de identificação fácil para todos nós, que assim como ele, tendemos a sonhar e imaginar muito quando somos jovens, apenas não levamos tal fantasia para um nível tão obsessivo quanto do garoto. Até aqui, foi referido a esses personagens tão fascinantes e cativantes apenas como vilões, e nunca como antagonistas, e existe uma razão por detrás disso. Em um dicionário, eles podem ser definidos como sinônimos, mas antagonistas costumam entregar camadas muito mais profundas do que vilões unidimensionais, como os da Disney, por exemplo. Por definição, o antagonista é aquele que se opõe aos interesses do protagonista da história. Por vezes, tem suas próprias motivações para tal. Esses dois personagens não formam uma dicotomia de dependência, isso é, não dependem um do outro para existir, assim como também não estão destinados a se destruírem, apenas possuem caminhos diferentes que eventualmente se cruzam e levam ao conflito. Muitas vezes, o antagonista se enxerga como um herói, ou mesmo que não o faça, possui uma história tão boa quanto ele. Quando você pega aspectos de vilões caídos e todas as demais categorias já citadas, é de se esperar que você obtenha o maior vilão de todos os tempos, e não coincidentemente, se trata do Coringa. O Coringa é possivelmente o vilão mais icônico de toda a cultura pop. Ele já deixou de se tornar um simples vilão do Batman, se tornou um fenômeno à parte, principalmente após a adaptação de Todd Phillips estrelando Joaquin Phoenix.
Assim como Zuko, ele está tragicamente marcado por seu passado. Seus motivos transcendem a compreensão, tal como HAL 8000. É um psicopata como Anton, sádico e corrupto como Fletcher, sempre tentando levar os heróis para além de seus limites, como em Injustice. E por fim, é dependente do Batman, pois como já admitiu, sua obsessão gira em torno do morcego, além de ter sido até mesmo criado por ele, a depender da versão. Após o lançamento em 2019, o diretor e ator principal começaram a ser acusados de incitarem violência através do filme, por terem supostamente glorificado a cultura do assassinato. Tal afirmação é irônica, porque a única morte explícita em toda a obra é a do apresentador Murray Franklin, enquanto que em outros títulos, como John Wick, por exemplo, centenas de mortes ocorrem de forma brusca e sem qualquer filtro, transcendendo as centenas e nada parece ser dito contra eles. Se a violência não é de fato o problema, então o que seria? A verdade é que Coringa se tornou um divisor de águas do cinema, porque foi contra o status quo, desafiou a elite e foi abraçado pelas massas. Assim como o Clube da Luta, ele trouxe o conflito para além do conflito, trouxe a grande guerra do século, o homem versus a sociedade. Quando Arthur afirma que, se fosse ele morrendo na calçada ninguém se importaria, é difícil não entender a dimensão da frase e também da situação. Ela é cômica, dramática e ao mesmo tempo aterrorizante, porque no fundo, apesar de toda a psicopatia, loucura e insanidade de Arthur, sabemos que ele estava correto, sabemos que ninguém daria a mínima. O que Coringa faz, com maestria, é nos colocar dentro da mente de um louco e fazer com que nos tornemos cúmplices de seus atos, como se também fôssemos responsáveis pela bala disparada contra Franklin. Mesmo que queiramos negar por educação, política ou moral, no fundo, sentimos prazer em ver Arthur perseguir os homens no metrô. Sentimos satisfação em ver Franklin desafiado e ter o final que merecia. O Coringa nos fascina e nos aterroriza, não porque mata de forma sádica. A ficção já foi muito mais longe há décadas atrás, mas sim porque ele nos faz gostar de vê-lo fazendo isso. E isso nos faz questionar se a nossa moralidade está falhando, se assim como ele, estamos ficando mais loucos. A obra nunca inspirou a violência, pelo contrário, apenas enriqueceu a cultura popular, porque capturou com perfeição o descontentamento cada vez maior com o mundo caótico em que vivemos. Mesmo que não queiramos admitir, o Coringa é o supervilão mais próximo da realidade. Basta um dia ruim na vida de alguém para que ele surja, e uma vez que o socorra, teremos que lidar com a faceta mais suja da condição e natureza humana. E isso faria com que tivéssemos que olhar também para essa mesma parte de nós, e talvez admitir que podemos também ser os vilões da vida de alguém. Quando somos jovens, acreditamos na dicotomia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Evitamos discutir as verdadeiras complexidades da vida, mas quando envelhecemos, percebemos que não é tão simples assim, e por mais que nos seja odioso, os vilões e a existência do mal são necessários para dar um sentido ao mundo. Eles nos empurram para além dos nossos limites, nos inspiram por algo maior, nos fazem lutar para que o mundo se torne um lugar melhor. Sem um vilão, o herói perderia o sentido, e um mundo sem heróis é um mundo sem esperança. Somos livres para escolher nossos próprios antagonistas, nossa própria definição de mal, baseado em nossas crenças, valores e atitudes. Mas tenha cuidado e não se assuste, porque a construção que vem te acompanhando durante toda a vida, a qualquer momento, pode vacilar. E antes que você perceba, aquele que você chama de vilão, aquele que você odeia e despreza, pode, mais cedo ou mais tarde, acabar despertando a sua simpatia e, por fim, fazer você mudar o seu ponto de vista.